Olá, boa tarde, tudo bom? Vamos lá para a introdução do que vai ser este curso, tudo bem? Então vamos começar com o primeiro módulo, vamos fazer um apanhado geral da sequência e do conteúdo que vai ser abordado nesse curso. Vamos começar o curso de maneira bem básica e bem do começo. Então, desde a estrutura atômica e como que esses átomos ele interagem entre si e se ligam entre si para formar os nossos materiais. Especificamente, como que essas interações, essas ligações covalentes, elas acontecem, porque são as responsáveis por formar os nossos polímeros, as nossas moléculas, as nossas macromoléculas poliméricas. Essas macromoléculas, elas têm uma peculiaridade bastante importante que é com relação à massa molar. Então, qual é o tamanho dessa molécula? Será que quanto maior, melhor? Será que quanto mais rígida, melhor? Será que quanto mais o que, melhor? Então, um ponto bastante importante é a questão não só da massa molar, do tamanho dessa macromolécula, mas também a distribuição dessa, de massa dessas macromoléculas. Então, será que não basta apenas uma molécula ser grande o suficiente para que aquele polímero tenha as propriedades, mas também que essas moléculas elas estejam com uma distribuição, ou seja, que elas tenham entre si um tamanho muito parecido, tá? Isso é extremamente relevante quando do estudo dos materiais poliméricos. Outro ponto bastante importante que a gente precisa dedicar um bom tempo de maneira bastante aprofundada é com relação à cristalização. A maneira como essa cristalização acontece, a velocidade como essa cristalização acontece e a quantidade do seu material, né, que é cristalizada, influencia muito nas propriedades finais dos polímeros. Um exemplo bastante ah, didático que eu diria que a gente pode entender é a questão das poliamidas. Né? Se você pegar ali a das poliamidas 12, poliamida 666, poliamida 46, poliamida 3, tem uma diferença ali de cristalização decorrente da estrutura molecular do seu polímero que entrega propriedades completamente diferentes, tanto na poliamida 12 quanto na poliamida 6, 66, 4, 6, 3 e assim por diante. Então, diferenças significativas são observadas tanto em flexibilidade desses materiais, dureza, temperatura de transição vítrea, de temperatura de fusão, até que ponto, né, qual que é o HDT ali, né, qual que é a temperatura de uso que você consegue trabalhar com esses materiais. Há uma diferença bastante grande e essas diferenças elas são decorrentes da cristalização, de como que a cristalização acontece nesses materiais. As propriedades dos materiais, vai ter um módulo exclusivo sobre isso, tanto propriedades mecânicas, propriedades térmicas, propriedades óticas. Vamos fazer ali um apanhado geral dessas propriedades e vamos tentar trazer alguns exemplos aqui de onde você pode encontrar a propriedade daquele material que você pretende trabalhar ou já está trabalhando e também como que você mede, como que você faz um ensaio desses materiais para ter um resultado bastante confiável com relação a isso. Então, basicamente, as normas técnicas são essenciais nesses quesitos. Tanto se você optar por uma norma ASTM, por uma norma ISO, mas desde que você tenha um procedimento confiável, robusto o suficiente que as normas te entregam, para conseguir fazer aquele ensaio. Mais importante que isso, né? Para você conseguir ter um argumento forte o suficiente quando você precisar discutir aquele resultado que você está encontrando aí no seu laboratório. Uma outra classificação bastante interessante de trazer e é bastante comum no mercado não é apenas a classificação entre polímeros amorfos e polímeros cristalinos, né, que a gente vai ver ali na cristalização, mas também com relação à performance desses materiais. Então nós temos materiais que são mais comuns, que nós chamamos de commodities,
uma escala de uso bastante grande e uma versatilidade de produtos no nosso dia a dia bastante grande. Até aqueles materiais que são os superpolímeros, muita gente fala que são os plásticos de alta performance, plásticos de ultra alta performance, são bastante caros também, mas entregam propriedades que são bastante peculiares daqueles materiais e que dificilmente você conseguiria ter essas mesmas propriedades em outro material, seja ele termoplástico, seja ele termofixo, seja ele um compósito e seja ele até um metal, por exemplo, ou uma cerâmica. Então são materiais com propriedades bastante específicas, tá? Lembrando que nós nunca vamos falar aqui de materiais que são melhores em todos os casos ou piores em todos os casos. São materiais diferentes. Então, o grande entendimento, a grande sacada, eu diria, é você encontrar um material que esteja mais otimizado para aquela sua aplicação, tanto com relação às propriedades, às densidade, ao custo, ao processo que você já tem dentro da sua fábrica. Por fim, vamos ter um módulo aqui bastante extenso e vamos pegar processo por processo de transformação dos plásticos. Então vamos falar sobre a extrusão e os diferentes tipos de extrusão que nós temos: extrusão de perfil, extrusão de tubo, extrusão de placa, extrusão de filme, extrusão sopro, vamos falar também de sopro, tanto extrusão quanto injeção sopro. Vamos falar bastante sobre injeção, alguns diferentes tipos de injeção que a gente tem aqui e também passar uma ideia sobre os processos de termofixos. Então, extrusão reativa, injeção reativa, processos de SMC, BMC, que são bastante comuns aí para o pessoal que trabalha com os termofixos.